TV Mon, uma televisão para todas as idades. E aqui tem também Faixa Mulher. A ala feminina terá muitas atrações de peso. A mais pura gastronomia verde-amarela em um programa de grande sucesso na TV, com receitas que vão dar água na boca. Julieta Natureba. Numa conexão direta com a Europa, a TV Mon traz novas experiências e pratos da cozinha portuguesa e francesa no Clube dos Cozinheiros. Mas as atrações não param por aí. Você já se imaginou caminhando pelas ruas das cidades europeias? Pois aqui mostramos as ruas e os principais restaurantes com suas comidas exóticas. Food by imperdíveis. Programação para toda a família está aqui na TV Mon. Aqui você se vê na TV. É isso aí, discutindo a relação no ar, né? Nessa sexta-feira aí, quente pra caramba, tem uma lua pra cada um. No ar e no calor. No ar e no calor, né? Que nem o ar-condicionado aqui tá em 15, né? Não tá no 12 ainda, tá em 15 e aqui dentro tá suando. Rapaz do céu, esse verão vai ser puxado, né, gente? Meu Deus do céu. Está sendo, né? Vai ser, não, já tá, né? Quando é que chega o inverno, pelo amor de Deus, volta que eu tô te esperando. Se eu te fiz alguma coisa errada, volta pra mim. Eu te perdoo. Mas então, pessoal, estamos aí de novo nessa sexta-feira discutindo a relação no ar. E hoje o assunto vai ser legal aqui. A Prefeitura de Montenegro está fazendo um projeto de mobilidade urbana para o município. E a gente tem criticado e falado muito aí que os conselhos, as associações não estão sendo ouvidas, né? Está sendo meio que feito um projeto de gabinete. Essa semana eu corri atrás bastante de associações, de conselhos, né? Grande parte dos conselhos ou está desativado, ou as pessoas estão com compromissos, as associações a mesma coisa. Então a gente, conseguiu trazer aqui o pessoal e vamos falar até, eu achei muito interessante, a Associação do Bairro Esperança, né? Associação Comunitária Vila Esperança. Isso, o Jô e o Rafael. Rafael, se apresente aí, Rafael. Eu sou o Rafael, sou vice-presidente da associação, que estamos tentando correr atrás, ver se a gente consegue resolver o problema do bairro, que estava tirado há muito tempo, estava jogado. A gente montou essa chapa, vamos dizer assim, tentando correr atrás. A gente está recebendo o apoio, já recebemos uma vez, estamos recebendo de novo, como eu te falei, para poder expor o que acontece no nosso bairro, que vinha jogado há muito tempo. Então a gente está aí, está correndo atrás, está dando a cara a tapa. Isso aí. Essa é a verdade. Tu, como presidente, tem enfrentado situações difíceis, então. Complicado. Junto com o a complexidade que a negligência gera para uma comunidade como um todo se reflete no dia a dia de cada morador dentro da nossa comunidade. Né? E isso, assim, eu ouso falar, eu tenho propriedade para falar que essa negligência ela se reflete em todos os aspectos possíveis que tu possa imaginar, como a pauta aqui, como tu falaste antes, sobre mobilidade urbana. É um assunto bem interessante para se falar quando se trata de Vila Esperança, né? Sim. Até porque lá as ruas são praticamente intransitáveis, se a gente tivesse alguém que pudesse avaliar isso. Inclusive alguns moradores questionam, tem que fazer uns vídeos para expor. E eu sempre falo o seguinte, assim, que não é necessário vídeo, é só as pessoas ir lá e elas vão ver, elas vão se deparar com aquele cenário. Convidava as pessoas para fazerem, Inclusive veículos públicos circulam várias vezes durante o dia lá e presenciam toda aquela situação que vem de anos. Tem conhecimento? Tenho conhecimento. Vereadores, todo mundo. Não é surpresa para ninguém. Sim. Os fatos que as ruas estão debilitadíssimas dentro da nossa comunidade. Sim. E vivemos de promessa, né? A nossa comunidade é refém das promessas. A cada 4 anos recebemos promessas novas. Estão só reformando as promessas. Sim. Valdair é do Conselho do Deficiente Visual, né, Valdair? Boa noite, Renato. Boa noite a você que está aí nos assistindo aqui agora no discutindo a relação, falar aqui um pouquinho de mobilidade urbana, mas é importante a gente resgatar um pouquinho da questão dos conselhos, começando lá na Constituição Cidadã, que diz que o poder é emana do povo. Não é por acaso que essa frase aí está na nossa Constituição. E o que quer dizer o poder emana do povo? É o povo participando da gestão. E como que se dá essa participação mais efetiva? A partir dos conselhos.
Sim, com certeza, né? Eu Só acho que a nossa a sociedade voz da ela comunidade, que nem a ela gente não falava antes. compreendeu esse papel ainda, né? Tão importante que é a comunidade participar, a sociedade participar das esferas de governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, né? Que os conselhos eles estão em todos os âmbitos, né? Então, né, depois podemos ampliar um pouquinho. Eu já ia tocar nisso. Será que a comunidade ou as administrações às vezes não querem que participe, ou pensam que vão tirar o brilho deles em alguns momentos? A comunidade, a partir do momento que ela não é ouvida, ela tem que se fazer ser ouvida. Sim. Para quebrar esse paradigma, né? Claro. Que foi implantado pelo poder público, infelizmente. Sim. Falo mais uma vez que a gente vai até a prefeitura, a gente leva as demandas da comunidade, que é visível a olho nu, não precisa ter, como é que eu vou dizer, um perito para avaliar as condições, basta ver, olhar, né? E mesmo assim, né, diante de todos esses fatos, essas condições que são passadas para eles terem o conhecimento, né? Eles se fazem de desentendido, que não ouviram, que não sabem, que a comunidade não se une. Nós temos aqui para quebrar esse paradigma hoje e a gente tem tentado fazer isso aí desde quando a gente assumiu a Associação Comunitária da Vila Esperança, para dar voz à comunidade, para que a comunidade possa estar passando quais são as demandas, que a gente já tem o conhecimento e a gente passa essa mensagem para eles que se a comunidade se unir, ela vai se fazer ser ouvida por parte deles, na real. Como morador, a gente tenta buscar o que o morador quer. Né? Sim, claro. Essa é a jogada. E o poder público não quer isso. Eu acho que eles não querem. Porque a partir do momento que tu implanta alguma coisa sem perguntar nada para ninguém, tu está sendo o quê? É uma imposição. Eu estou impondo o que eu quero e dando se tu vai gostar, se tu não vai gostar. E eu acho que tem muita coisa que se tu chegar no morador da vila hoje, eu sou morador lá muito antigo, um jovem muito antigo, a gente sempre frisa isso. Se tu chegar hoje e perguntar, cara, o que é bom para ti aqui? Tal coisa. E eles não fazem. Não tem um... Não é, tem, isso, né? É isso que a gente vê, né, Valdir, nessa questão, até o Valdir, ele tem esse problema visual e muitas pessoas têm, além disso, cadeirantes, né, Valdir, que andam pelas ruas de Montenegro e que deveriam ser ouvidas, né? Sim. Nesse projeto, pelo menos nesse projeto de mobilidade urbana, porque elas transitam, a gente tem reclamado da rótula, por exemplo, da 287, né? Que ninguém foi ouvido, né, Valdir? A questão da mobilidade urbana, que é o assunto aqui, né, Renato, é fundamental a comunidade ter sido ouvida, né, em todos os segmentos, né, e para isso existem os conselhos, né. Nós temos os conselhos, né, representados em todas as áreas, né, todos os segmentos tem algum conselho representado, né. E o conselheiro, né, que está no conselho, ele representa a comunidade. Então a comunidade ela exerce a representação através do conselheiro, né, no conselho da pessoa com deficiência, que é o meu caso, né, no conselho de assistência social, né, para ver o que está faltando, qual é o problema social lá naquela comunidade, no conselho de saúde, para ver qual é o problema naquela comunidade em relação à saúde, no conselho de educação, né, para ver o que pode melhorar na educação naquela comunidade, conselho de trânsito. Então todo segmento que envolve a nossa comunidade tem um conselho representado. É um conjunto de fatores, né? Exatamente, só que isso, infelizmente, previsto na Constituição Federal, os municípios, infelizmente, os nossos políticos que foram construídos ainda lá na época do favorzinho, né? Do toma lá da cá. Do toma lá da cá, eles não aceitam isso. Esse é o problema hoje, né? O gestor público, ele não quer aceitar que o Valdair chegue lá, né, em nome de um conselho, né, e dê a opinião dele. Que isso, olha, isso aqui tem que ser diferente, porque a comunidade a comunidade quer que seja diferente. Não é o conselheiro que está ali falando que tem que ser diferente porque ele acha que tem que ser, porque ele ouviu a comunidade que vai está ali representada através de um conselheiro. Mas o gestor não quer, ele acha, não, mas esse cara aqui não, eu vou fazer do jeito meu, né, porque eu quero que o meu nome apareça. Sim. Não o conselho tal, né? É o meu nome que tem que aparecer. Pois é, daí não se ouve antecipadamente, como acontece em vários casos. No caso da Esperança, por exemplo, vocês foram consultados, alguém procurou o bairro lá para falar sobre esse projeto de mobilidade urbana, para ver o que o bairro ali
necessitava de melhorias ou o que tinha que mudar, como teria que ser feito? Guardadas as devidas proporções e não generalizando a questão dos conselhos, que até sou leigo nessa parte, até porque nenhum conselheiro digamos que tivesse um conselho que representasse as comunidades não nos procurou, né? Sim. Mas a administração. Talvez eles tenham um fundamento teórico. É que o não prático conselho. desses conselhos, talvez, se é que exista um que É que o represente a conselho, comunidade. só para fazer uma correção aqui, né? O conselho, ele é a comunidade. O conselho não tem como procurar ninguém, né? É a própria comunidade que faz o conselho. Mas o que nós falamos de Todo procurar... cidadão, então, na verdade, ele é um conselheiro desse conselho. Exatamente, ele tem que procurar. O que eu te pergunto é assim, a administração está fazendo o projeto de mobilidade urbana. Sim. Essa empresa ou a administração foi até o bairro Esperança conversar com os moradores, conversar com a associação comunitária de alguma maneira? Eu falo sobre por isso, mim mesmo. sobre mobilidade urbana. Ninguém me procurou para falar a respeito disso. Como presidente da Como associação. presidente. Não, como associação nunca fomos procurados, nunca. Para tratar de assunto nenhum. Às vezes que o poder público teve no bairro, até nós não fazia parte nós não era membro da associação, até que nós estamos há pouco tempo, estamos engatinhando. Novembro. Eles tiveram lá algumas vezes, é aquilo que nós falamos, para impor o que vai ser feito, e foram questionados. Eu fui um que questionei, que não vou dar nome porque... Questionei, mas fulano, por que tal coisa não foi feita? Por que aquilo era para ser feito, está no papel e não foi feito? Aí eles, sabe, dão aquela rodeada assim e cai fora. Por quê? Porque eu acho que se eu chegar em ti e perguntar hoje, o que fica legal fazer aqui, tu vai me dizer. Tu vai dizer, cara, vai ficar bom fazer tal coisa. E foi o que nós fizemos na época, só 3, 4 anos atrás. Não foi ouvido. Não foi. Coisa que veio para fazer, tu entende? Sim. Veio a verba, estava tudo certo e chegou na hora. Nós temos conhecimento aí de algumas conversas dentro de alguns funcionários da prefeitura que vai estar saindo um projeto de asfaltamento de uma rua inteira ali da Vila Esperança. Ali. Vocês têm conhecimento? Alguém foi lá e conversou com vocês? A princípio não é na Vila Esperança, é imigrantes. É imigrantes. Não é Vila Esperança. Eu conversei com o excelentíssimo, na real, representatividade máxima do nosso município um tempo atrás, meados do final do ano passado, para ser mais exato. E ele me informou que a rua Tietê, que é a rua principal da Vila Esperança, seria asfaltada, mas que no momento a usina estava impossibilitada de fornecer o asfalto, que não teria uma previsão exata. E que a Rua dos Sinos, que é a outra rua vertical que cruza na Vila Esperança, né? Seria para a ABS, e que esse projeto já estaria em cima da mesa dele e os recursos já seriam possíveis. E que até o final do ano que se passou, as obras já seriam iniciadas. Inclusive eu questionei ele, mas o senhor vai deixar para começar a fazer as obras aqui na vila no final do seu mandato, que ano que vem é ano eleitoreiro, né? A gente sabe, né? Ano que vem ele é fundamentado na campanha, né? E daí será que as comunidades vão ser vistas só no ano eleitoral, no ano de campanha, quando ele estiver correndo atrás do voto, que as máquinas vão estacionar dentro das comunidades, na Vila Esperança, na Vila Trilhos? Eu acho que vai perder um pouco sentido até. Eu até espero que alguém, os moradores das comunidades que estiver assistindo, né, que eles prestem bem atenção, né? Ano que vem, 2024, ano de eleição, é o ano que eles se engajam na campanha eleitoral, de reeleição ou de eleição. Daí a gente fala um pouco dessa questão até da questão de asfalto, que é um dos fatores aí de mobilidade, mas, Valdeir, antes de asfalto também, eu vejo eles falando aqui, que até que foram lá e disseram algumas coisas sobre a questão de asfalto e calçamento, mas a gente não ouviu a palavra esgoto, né? Também não. Que antes, né? Sim. Porque acho que anterior ao asfalto, Sim, né? Tem que ter esgoto, né? Ensinamento, né? Tem que ter planejamento, né? Exato, pois é que eu digo, ouvir a comunidade é o essencial, né? Sim. Esse é o... Por que a gente vai fazendo obras, né? E depois desmanchando obra que não se ouve a comunidade. Né? E infelizmente, né, o dinheiro público jogado no lixo. Sim, exatamente. Exatamente porque cada gestor quer fazer do seu jeito. Né? E aí ele acha que ele tem que fazer assim, ele não ouve a comunidade, mas não deveria ter sido assim, né? Porque fez errado, por exemplo, fazer um asfalto sem, né, pensar em saneamento, né, básico, né, o esgoto, né? Sim, esgotamento. Depois vai lá ter que abrir tudo de novo. Um exemplo básico que a gente está vivendo no dia de hoje, a gente vem de 2, 3 anos de seca forte.
doída. Cara, tratar o esgoto é o principal. Sim. Sim. Eu estou jogando aquela água suja ali no nosso bairro, não tem. Sim, não tem pra onde jogar. Sinto muito. Existiam várias bocas de lobo na principal, que hoje não existe mais. Essa água não é coletada para nada. Não tiveram manutenção. Não teve, É aquela foram questão, né? fechando Não e- basta ir fazer lá, né? Cabe ao poder público estruturar, né? Claro. Para que tenha uma durabilidade, né? Para que não venha se perder com o tempo, num curto espaço de tempo, né? Isso aí vocês estão falando do esgoto pluvial ainda, que Sim, é o básico. pluvial, né? Nós falando O básico, É, o básico do básico, que é sim, para coletar aquela básico. água da chuva e mandar ela pro rio. Sim, exato. Para nós não ficar com essa seca desgraçada. que nós Sim, estamos sim. Mas vivendo. aí a gente pode, a gente vai falando aí da questão do tratamento do nosso esgoto, né, que no Montenegro não tem, né? A própria organização, por exemplo, das redes de água, né? Sim. Que é uma bagunça, né? Aí o morador vai lá e faz uma casa, ou precisa Daí fazer a uma ligação Corsã- nova, vai lá, a Corsã arrebenta o asfalto. Né? Foi feio. Hoje existe um mito sobre Na isso aí, frente- né? Fez asfalto novo, amanhã a Corsã Amanhã a vai Corsã fazer daí. Na uma- frente, Isso existe. na Por frente quê? do posto de saúde da Vila Esperança estourou um cano. Ficou 3 dias correndo, todo mundo ligou para a Corsã. A Corsã foi lá e resolveu o problema. Ficou um buraco, colocaram uma árvore dentro, um galho de árvore e colocaram, está lá até hoje. Se a gente descer lá depois a gente vai ver, tu viu, Ana? Que Bem na E nossa- são questões que na envolvem volta tudo isso da que tu falou, né? A questão do planejamento, estruturar, exato. a educação social, cabe ao poder público promover esse tipo de coisa Sim. que vai favorecer toda uma comunidade, que vai automaticamente favorecer o município, né? Tu vai fazer só uma vez, as pessoas vão zelar através de informação, acredito que a informação é tudo. E como eu falei também antes a respeito da mobilidade urbana, Sim. que é um conjunto de fatores, a iluminação pública tem a ver diretamente com esse fator, né? Com certeza. Da mobilidade urbana. Claro, com Não certeza. adianta ser um asfalto bom e não ser bem sinalizado, ou as luzes estão tudo É. apagadas. Dentro da nossa comunidade, vou deixar bem claro isso, a respeito de 2 pessoas que falaram sobre isso, e eu já passei também para a prefeitura, essa questão, lâmpadas queimadas, sabe? A RGE Sul faz todo aquele trabalho de tirar o apontamento da luz, levar o papel da luz para o cliente pagar, faz a manutenção nos fios, nos postes, eu acho, mas a questão de troca de lâmpada é com a prefeitura, né? E as lâmpadas quebradas lá na vila lá são frequentes, eu não vou dizer quebrada, porque se foi quebrada alguém quebrou, né? Lâmpada queimada, né? Sim. Uma lâmpada que simplesmente pararam de funcionar. Só que daí passa 1 ano, passa 3 meses, sabe, é indiferente. O problema, tempo o problema que dessas, leva pra- o problema dessas coisas dentro da comunidade, tu acaba criando lá uma coisa que tu não queria fazer. Por exemplo, nós temos vereadores que têm que se preocupar com muitas coisas hoje, principalmente com questões legais, leis, essas coisas. E tapar um buraco, trocar uma lâmpada, uma coisa dessa, isso teria que ser diretamente lá com o setor da prefeitura. Deveria ter um canal de acesso. Exatamente. Tem, Não, tem, esse tem, aqui, tem. a comunidade 13,6. faz esse canal de acesso. 3649-8201. Vou anotar. 3649-8201, esse é o canal de acesso. Porque senão tu cria aquele vereador que está sempre lá tirando fotinho. O cara que youtuber. fica ali com fotinho para criar aquela promoção, É, dizer, mas eu sou exato. cara, eu tô aqui. Eu resolvi o teu problema da lâmpada e tal, sendo que. Cara, na realidade não foi ele que resolveu, né? Foi Exatamente. o órgão que tinha que O que resolver. tinha que resolver. 3649-8201 é a ouvidoria da prefeitura. Vocês podem registrar lá qualquer reclamação, uma lâmpada queimada, né, uma boca de lobo que está trancada. Uma árvore plantada no buraco no meio da rua. Exatamente, Um posto de saúde, 3649-8201 bem na porta do posto de saúde, na árvore. é a ouvidoria da Para isso eu prefeitura. quero alertar então a prefeitura, depois vamos ligar para lá, porque ó, fizeram um concerto, fazia dias que tinha, daí eu fui lá e fiz um videozinho que eu passei na frente da casa da minha tia, daí, vamos fazer um videozinho. A Corsã foi lá e arrumou a água que estava já 2 semanas correndo lá. Só que deixaram o buraco. Alguém tem que ir lá arrumar. Sim. Alguém tem que ir lá arrumar na Ponta Negra, por favor. Eu não sei Esse como é caminho. que, se vocês têm reflexo disso na comunidade, no bairro onde vocês moram, né? Mas lá dentro da nossa comunidade isso é bem comum. É muito comum. É, Lâmpada os caras queimada, lá fazem um concerto sabe? e vai Sim, embora. eu espero, eu vou estar ligando amanhã, provavelmente, para essa ouvidoria da prefeitura, né? E talvez a gente volte aqui, né, para ver se o problema foi sanado rapidamente, se demorou 1 mês ou se talvez até nem tenha sido sanado. A gente espera que não, né? A gente espera que a gente ligue amanhã lá a respeito das lâmpadas queimadas, daquele galho de árvore dentro do buraco que ficou depois da manutenção que a Corsã fez no cano que estourou, e que isso tenha uma resposta rápida, né? Sim, sim. Porque geralmente um canal de ouvidoria de comunicação te envia para um outro canal de ouvidoria, para um outro setor, para um outro departamento, sim. O outro robô. É assim com as telefônicas, né? É importante, Infelizmente, né? Renato, é importante a gente lembrar também, aqui a gente está falando de lâmpada queimada, né? Que nós pagamos a iluminação pública para o município. Isso é verdade.
Então, Uma assim, ó, taxa de iluminação Sim, pública, sim. todos têm. Exatamente. Todo- Isso é de graça, né? todos pagam. nós estamos Tem uma pagando taxinha lá no pé, lá tem não é, sei quanto é hoje. taxa de iluminação pública, ela gira em torno de R$6. 6 e poucos. sim, sim. Todo mundo paga, então quer Todo dizer que mundo paga. todos, olha só, e não é porque é o bairro Esperança, né, que não vai pagar, paga, todo mundo paga. Todo mundo tem paga. sua energia elétrica, tem sua continha, paga. Isso é para a interessa. prefeitura fazer a manutenção. Exato. Sim. Então, essas coisas. A gente pensa também essas coisas de questão de melhoria nos bairros, quando tu fala assim, vou botar um asfalto, vou fazer um esgoto, cara, tu melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Tu deixa Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E o cara lá, e tu lá, por exemplo, tô com a minha casinha mais ou menos, passou um asfaltinho na frente, tem uma calçadinha, Valoriza vou a região. valorizar a minha casa, né? Valoriza Vou a pintar região. ela, vou, né? Eu te acredito que hoje, cara, se tu não precisa ser asfalto. Sim, não, pode ser o PVS, Hoje eu acho que o PVS é hoje é legal. o que está sendo mais O usado. PVS é o bacana. Cara, eu sempre falei, é que nem eu digo assim, eu moro há muitos anos lá. Cara, hoje tem ruas de Montenegro que tem o paralelepípedo, Sim. que está sendo asfaltado. Só que nós lá caminhamos no barro, que não tem o paralelepípedo, muito tu sobre isso, a entende? gente fala Então assim, ó, o paralelepípedo é ruim, realmente é Sim. ruim, não é um troço Mas tá bacana, lá. mas não tem barro, tá ligado? Tu anda ali, tu sabe que ali tu não tá andando no barro. Sim. Então estão asfaltando ruas hoje em Montenegro, que foi asfaltado os bairros aí, que a usina não estava funcionando e pá, Mas mas lá lá tem- eles asfaltaram, que tinha paralelepípedo. E lá na Vila Esperança nós estamos caminhando barro. As crianças indo pro colégio de Que manhã nem eu cedo, falei barro, pro- É a poeira ou o barro? poeira, É o que eu te barro. falei abraço. do antigo, que eu falei uma vez, que ia lá despejava o caminhão de brita. Não, caminhão de Sim. brita. 10 anos, 20 anos, caminhão de brita, caminhão de brita. Sim. Cara, enxugar gelo. Enxugar gelo. Entendeu? Tu despeja um caminhão de brita hoje, amanhã tu despeja mais um, depois mais um, tu junta os Choveu três, isso. dá uma carguinha de palhaço, bota palhaço, acabou. Deu. Tu enxugou aquilo ali e acabou, não vai mais acontecer. Exatamente. Entendeu? Eu acho que tu tem que jogar E bonito. outra coisa, eu acho que dentro do bairro, do Valdeir, principalmente dentro do bairro Esperança, eu acredito que o PVS é melhor pelo escoamento da água, né? Sim, Sempre. principalmente O a água. ABS ele é mais, Seria interessante. É, Essa ele é não dá, mais né? indicado ecologicamente, né, e para fim de manutenção, ele é muito mais também, prático. também. É, um também. cano, alguma coisa, tu tira as pedrinhas. Eu Bota trabalho os- com obra, eu Sim. entendo um pouco. Tira as pedrinhas, pá, conserva, O bota as próprio pedrinhas. morador teria acesso para fazer pequenas manutenções sem estragar, Sem né? estragar o piso. Sim. Exatamente. E não, o que eu falo por causa da permeabilidade, porque o asfalto vem e ele retém a água, né? O Sim, PVS é. não, né? O O PVS ABS vai. ele enxuga, né? Absorve. E ali, não, como não tem muito lugar para fugir a água, tu É aquilo que a gente sempre fala, cara, assim, ó, hoje eu pago IPTU lá, a gente tem nosso lote legalizado, Sim, tudo claro. direitinho. Cara, só que a gente paga o IPTU, Mas não tem um retorno. não tem vou retorno. pagar, não vou criticar quem trabalha, mas assim, ó, o lixo da minha residência não é coletado. Tem que largar o lixo na esquina. Porque o caminhão não tem como ter acesso nas ruas. Sim, claro. Tu entende? Então assim, Não ó, vai na tua e é rua. pago, ele não entra. Não é? O caminhão não entra. Tem que dar, assim, ó, a gente tem que entender que tem ruas lá que realmente o Sim, caminhão não são vai conseguir estreitos, entrar. não vai conseguir Não entrar. vai manobrar, não vai entrar. Só que assim, ó, tu paga pela coleta seletiva. Claro. Eu pago. Tá lá no meu IPTU, coleta seletiva, tanto. É. Tem uma porcentagem. Só que assim, ó, tu tem que levar na esquina o lixo. Sim. Sim, é uma coisa pontual, mas é uma coisa que acontece, tu entende? Tipo da estrada de chão. Cara, tu paga. Tipo uma lâmpada queimada, tu paga. Só que aí tu liga pra lá, às vezes, cara, demora uma eternidade, eles vêm e pensam o que vão fazer. Cara, uma lâmpada pra trocar em minutos, tu entende? É simples. Sim. Eu acho que tem que ter um A nossa consenso. comunidade lá, ela enfrenta várias questões assim pontuais a respeito desse descaso, e é uma palavra forte, né? Descaso, Sim, negligência, mas é existe, uma palavra né? triste, né? Mas existe. Na real, quando se trata de pessoas, um grupo de pessoas, né, que se vê refém dessa mentalidade aí tacanha, Sim. infelizmente, dessas pessoas. Ontem aconteceu um fato de pegou fogo num projeto social que tem dentro da comunidade há 30 anos. Perguntar sobre isso. Hoje eu conversei com a senhorinha lá, que é uma das líderes do projeto. Eu perguntei para ela, tá, mas quanto tempo? 30 anos dentro da comunidade. A gente conhece por Casinha dos Pão, né? Casinha das Tia do Pão. Casinha das Tia do Pão. Só que tem um outro nome, se não me engano, é Projeto Humano, alguma coisa assim. Sim. E eu falei que hoje a gente já vinha aqui e a gente está falando sobre isso. Muito Tinha bom. um colchão atrás da casinha, entendeu? Sim. Só que, como eu disse antes, é um conjunto de fatores.
se tivesse algum veículo do órgão público da coleta, Retirasse. que uma vez a cada 15 dias tivesse dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, retirando esse tipo de dejeto. Comprei um sofá novo, o outro sofá está todo rasgado, eu vou colocar na frente de casa, ou vou ter um espaço definido para ele que uma vez a cada 15 dias o caminhão vai passar e vai recolher. Não tem? A gente tem falado muito sobre isso e eu vi agora nos últimos dias aí, eles estão fazendo uma questão assim, ó, parece que botaram esse dia no bairro ferroviário, um container, né? Sim. E agora tem outro bairro, essa semana foi para outro bairro. Santa Rita e São Paulo. Santa Rita e São Paulo. Então é interessante, é isso aí que você está falando, entendeu? Se tivesse, só que teria, já que você já deveria ter nascido há tempos Sim, atrás, sim, não é esperar todo mundo básico, lá. mínimo. Ou se não um terreno próximo da prefeitura que tu pudesse largar dentro de um container lá dentro da prefeitura, fosse lá e recolhesse. Fosse só um espaço. Só o espaço, exatamente. Demarcado com uma placa. fechadinho, né? Não, geralmente acontece de tu fazer uma poda de uma árvore. Já aconteceu isso Sim, há claro. poucos dias agora. Eu Sim. conversei com um amigo meu e ele comentou: eu fui lá na prefeitura, eu ia fazer a poda de umas árvores e tal. A própria prefeitura disse que ele não poderia podar aquelas árvores e largar na calçada, que eles não iam buscar, que ele tinha que dar um destino para aquilo ali. Sim, exatamente. Cara, Tá errado. Eles acabam responsabilizando, né, o morador. Né? é simples, a calçada é pública, mas quem tem que cuidar da tua calçada é tu. Sim. Mas é público. Por que eu tenho que assumir uma dívida que não é minha? Recolhimento. Ela é do povo, recolhimento ela é da material. prefeitura, paga imposto para isso. Sim. Se tem um buraco na calçada, realmente eu vou arrumar. Mas se tem uma calçada, por exemplo, que acontece muitas das vezes, de um órgão público que está virado numa desgraça, por que o órgão público não arruma? Mas se eu deixar sem arrumar, eles vêm me multar. Com certeza. Sabe? Essa ideia de ter um terreno, de ter o container foi interessante, que logo depois que a gente começou a falar sobre isso, né, Valdeir? Começou a veio colocado lá no ferroviário e agora lá no Santeiro. E eu acho que deve ser levado aos outros bairros sempre. É Só um que conjunto de com mais, fatores, né? com mais vamos dizer, com menos tempo, né? Fazer Sim. cada 15 dias, cada Sim. 20 dias. Tu sabe que a cada 15 dias o caminhão vai recolher, então tu sabe que tu não tem necessidade de largar. descartar dejetos inflamáveis em lugares de risco. Porque tu sabe que se a pessoa largar dentro dessa condição, a comunidade vai cobrar. Sim. Por que tu largou o colchão atrás da casinha de pão se o caminhão passa e recolhe a cada 15 passa dias? exato. Mas não tem caminhão. Daí não tem Larga ali, espera, né? É? Sim. Daqui todos os dias vai vir ali, Não volta, tem. volta, volta. Acaba por isentar, né, a comunidade desse tipo de ocorrência. E outro detalhe, né, a questão da mobilidade urbana, né, a questão das prioridades, né, iluminação pública. Sim. Mas eu vou colocar um container na Vila Esperança, os caras vão botar fogo. Pô, mas daí numa escuridão total, as lâmpadas estão queimadas, eles não trocam. Sim. No que vai promover diante de um cenário desse? Qual é que é o real objetivo, a intenção? O que eles pretendem promover dentro de uma comunidade? Quando a iluminação é precária, Sim. o recolhimento, a coleta de lixo é precária, Tem que a promover mobilidade urbana é precária. Eles promovem a precariedade dentro das comunidades e como é que eles querem que o morador, que a comunidade reaja a tudo isso? Sim. De que forma eles vão se fazer ser ouvido? Entendeu? A gente opta sempre pelo diálogo, pela educação, pelo respeito, pela força de vontade interna da comunidade. Isso é muito importante, né, Rafael? A nossa comunidade, eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Todo mundo dentro da Vila Esperança se conhece há pelo menos quase 20 anos. Sim. Então é uma comunidade que tem raiz dentro da vila. É o filho que comprou a casa do lado, que casou com a filha do vizinho, que casou com a sobrinha do amigo. Todos são interligados. Existe gente que foi embora, ficou Que 2, 3 anos fora, voltou de novo. voltou. É uma comunidade bem ampla e bem conhecida, que tem esses laços, esses vínculos Sim. históricos. É uma comunidade que tem quase 50 anos dentro do município, que completou 150 anos, acho que no ano passado, né? Agora vai completar em maio. 150 é, anos. 150. Seria um dos filhos mais velhos, né? Cara, eu tenho assim como é que eu vou dizer, um princípio individual de que política deveria ser feita dessa forma. A partir do momento em que há desigualdades, é inevitável que se tenha prioridades. Claro. O que vai acrescentar para a comunidade num todo a revitalização, por exemplo, de um parque ou de uma avenida que já tem uma estrutura histórica, sendo que na comunidade a iluminação é precária, todos esses fatores aí, na real, que ferem, né, a dignidade do morador. Infelizmente, é uma ferida. Mais ou menos isso, né? Renato, E até, Valdir, já vou te ajudando para emendar aí nesse comentário que ele fez aí, a questão de transitar do deficiente no bairro, né? Que também tem, né? Sim, não é só aqui no centro que tem, né? Sim, nas comunidades tem pessoas idosas, nas comunidades tem deficiente físico, tem cadeirante,
sabe? Não se limita apenas aos grandes centros. Não, é isso, né? Infelizmente. Mas eu estou ouvindo vocês aqui, e aí a gente não pode deixar de fazer essa culpa também das comunidades. A gente só vai avançar enquanto sociedade quando a gente se organizar. Enquanto a gente não se organizar enquanto sociedade, nós não vamos conseguir avançar. Nós vamos ficar sempre cobrando lá que a minha rua seja melhorada, que a minha comunidade seja alguma coisinha melhorada, e o gestor público quer justamente isso. É em cima disso que ele se promove. Em cima das demandas? Das demandas pontuais, né? E não numa comunidade organizada, né? Que busque melhoria para todos, né? Porque a comunidade organizada se dá através dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, no caso nosso que a gente está falando do município, né? Hoje, nos conselhos aqui de Montenegro, é sempre as mesmas pessoas, porque ninguém participa dos conselhos, ninguém quer. Porque os conselhos são voluntários, né? São pessoas que são dedicadas, que acabam dedicando o seu tempo, né? Para ir lá representar a comunidade, para ir lá reclamar de alguma coisa, né? Porque hoje os conselhos são vistos como pessoas que só reclamam. Sim. Porque o que a gente faz? A gente vai levar as demandas, os problemas da comunidade. Claro. Não, mas eu acho que da forma que eles estão fazendo, acho que talvez começando agora, né? Mas talvez seja essa o primeiro passo. Aí é sempre lá o Valdair, porque esse cara sempre reclamando, sempre falando de problema de acessibilidade, né? Que não tem acessibilidade aqui, não tem ali, é sempre ele, né? Sim. Ninguém mais vai, né? Só que na contrapartida de tudo isso, eu vou fazer uma ressalva breve aqui, abrir um parênteses, que a ordem dos fatores não alteram os fatos, né? O que as comunidades querem, o que as comunidades necessitam, é simplesmente o básico. O mínimo, que nem questões de iluminação pública, de mobilidade urbana, é o mínimo que uma gestão pública tem que oferecer para o cidadão. Até porque ele paga impostos. Sim. Né? Eu acredito que não é nada extraordinário assim que possa intervir, que não seja, são prioridades. Agora, quando a sociedade se organizar, né, quando a gente conseguia se organizar enquanto sociedade, né, sem olhar para questões pessoais, né, porque infelizmente, né, a gente tem muito disso, né, dentro das associações, dentro dos conselhos, né, e assim vai. Né, a gente hoje é muito individualista, a gente vive num mundo muito individualista, né, e isso é um problema, né, é um problema para a gente avançar enquanto sociedade, porque o crédito é sempre meio que individual, sabe? As pessoas querem o crédito meio que individual. Então isso é ruim, né? Mas a gente está aqui vamos ter que ir para um intervalinho rapidinho, tá, gente? A gente já volta, tá? A gente vai fazer uns 30 segundinhos aí, volta loguinho. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
isso aí, pessoal. Voltamos aqui, um breve intervalo aí. Já estamos de volta. E hoje para Decor Antúrios, gente. Decor Antúrios, Decor, Sabor e Companhia. Os melhores pimentões orgânicos que você conhece, vai conhecer. Chama lá, vai lá na Decor Antúrios, na página da Decor e procura pelo seu Pedro Ivo Hartmann Filho e ele vai te dar os melhores pimentões, sei lá. Pimentão amarelo, vermelho, verde. E tem tomatinho orgânico também. A moda é essa, né? E é bom, né? É bom. Meu irmão vai lá no Parecinho, lá no meu irmão. A moda é essa, né? Quer ser doce. Tem um pimentãozinho doce que eu gosto, cara. Um pequenininho assim que tu come puro. É muito bom. Mas esse aí, mas a gente falando uma coisa que eu vi vocês falando lá do lado, na questão das associações de bairros se juntarem mais. A UMAC não era para fazer isso? Boa pedida. Agora tu tocou aquela questão que eu falei em off, que o município se tornou o bode expiatório do Estado, infelizmente. A gente, quando a gente convocou a Assembleia com base no Estatuto, me fugiu agora o artigo 25, parágrafo E, do Estatuto da Associação Comunitária Vila Esperança, que bastava um número mínimo de 10 pessoas para que se convocasse uma Assembleia Extraordinária para que se fizesse um plebiscito, uma eleição. Uma nova eleição. E a gente foi questionado a respeito da UMAC. Como está a UMAC hoje? Eu pergunto para ti, se tu tem conhecimento. É isso que me veio agora. Tu tem conhecimento do que se trata, em que consiste a UMAC? Isso, a UMAC seria um órgão do dela? Município a fim de fiscalizar e ajudar a organizar associações comunitárias de um município. Não, mas ela não é do município. Não, ela não é do município. Na verdade, ela é uma associação. Tem todas as associações. As associações, ela é a união das associações. Ela reúne era para reunir as associações. Ela é constituída pelas próprias associações. Exatamente, pela própria associação. Então ela deveria, por exemplo, a meu ver, ela deveria movimentar a associação, dar suporte, né? Dar respaldo para ela, buscar até mais acima do município, buscar algumas coisas nela. São fatores que envolvem questões legais, né? A nossa associação, por exemplo, ela estava irregular lá no cartório. Que deveria ser uma coisa ajudada pela UMAC. O último registro da UMAC foi em 2014. A UMAC, na realidade, ela está irregular dentro do município. Então, como é que se eu estou irregular, eu vou fiscalizar tudo que está irregular também? Por isso que eu digo assim, quando a gente entrou com essa ideia de começar a gerir o nosso bairro, a gente correu atrás de tudo. A gente fez tudo por vias legais, documento, a gente correu atrás de cartório e entrou essa questão da UMAC. Vocês têm que se reportar ao UMAC. A gente entrou para ver como é que está o UMAC. Como é que eu vou me reportar um órgão se eu não sei como ele está? E foi aonde a gente descobriu que o UMAC está legal dentro do município. Desde 2014. Desde 2014. O último registro. A nossa associação, eu acredito assim, né, que nenhuma associação comunitária ela é uma entidade de caráter privado, mas ela é uma entidade, né? Uma entidade ela tem que ser regularizada e legalizada, né? Dentro da legislação que rege aquela instituição, né? Por que eu acho que a UMAC seria um órgão importante? Porque nesse caso que vocês falaram, até o Valdair tem batido na questão de união, né? Sabe que uma andorinha só não adianta, tu ficar batendo sozinho. Eu penso assim, se o bairro Esperança ficar batendo sozinho, é ruim porque eles vão passar um mel, né? Sabe? Passar aquele velho mel e vai embora. Mas se os bairros estão unidos, se a associação, se a união dos moradores está unida, é melhor, né? Quando foi criada a UMAC, lá atrás, eu não me recordo. Pedro Ivo Feldes? Isso, ela foi criada justamente com essa ideia, né, de tentar unir e fortalecer as associações de bairro de Montenegro, né? Mas infelizmente por interesses, né, que a gente não vem aqui o caso, né, ela acabou se desvirtuando e ficando da forma que está hoje, né? E aí as associações continuam fragilizadas, né? Nenhuma associação praticamente em Montenegro funciona bem, né? São pouquíssimas, 4 ou 5, quanto nos dedos, né? Eu poderia ser presidente da UMAC? Claro. Desde que tu esteja nenhuma vinculada a uma associação. Tu tem que estar vinculado a uma associação de bairro do município, aí tu vai ter uma votação votando. Vamos votar em quem? Vamos votar em ti. Todo mundo vota em ti. Tem que estar vinculado a uma associação de bairro, né? E Qualquer um de
nós uma poderia associação ser, de né? bairro legalizada, diga-se. Sim. Sim, legalizada, em dia. Isso era tudo. uma coisa que eu gostaria de movimentar, porque sem interesse político, mas para movimentar as associações de Inclusive, se tiver algum presidente de alguma associação do nosso município que esteja legalizado e quiser contratar nós para nós estar conversando, estar colocando isso em prática, estar pelo menos tentando, buscando se ajudar, buscando se unir, Sim. buscando união com outras comunidades, com outras associações, a gente também está a outra vez que nós disposto estivemos aqui, a se estender essa questão. Sim, claro. a gente expôs em tentar unir o município, o bairro tal, com o bairro tal, o bairro tal, o bairro tal, unir todo ideia, mundo. né? Para tu poder cobrar o poder público, não é só Pode ter uma força, andorinha. pode ter força. Uma andorinha só Sim. não vai fazer melhor, mas onde todo mundo se unir, cara, o município vai ter que dar um respaldo. Sim, Exatamente. Entende? Claro, É. com cada denominação, né? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, mas o município vai ter que dar. Agora, onde um só bater, cara? É o que a gente fala, que eu Nossa. falei antes, né, Rafael? Hoje os conselhos em Montenegro, a gente tem 27 conselhos, né, oficialmente criados em Montenegro. Mas até 2019... Mas eu corri atrás de conselhos da semana, cara, e olha, é uma dificuldade. Até Os que não estão 2019. desativados. Até 2019, Renato, 19 conselhos estavam funcionando mais ou menos. Hoje, em 2023, eu não sei se tem 5 conselhos funcionando. Exatamente, porque essa Quer dizer, semana... assim, e por que acontece isso? Justamente por essa falta de mobilização. Aí os assuntos são levados para o executivo, para a Câmara de Vereadores, e dali para. Então, quer dizer, tu traz a demanda via conselho, mas ela não vai para frente porque o poder público não acata as decisões tomadas pelos conselhos. Isso aí. Isso desmobiliza o conselheiro, porque aí ele pensa assim, bom, mas não adianta, eu vou Porque nós estamos falando, principalmente, nós queremos falar sobre a mobilidade e o Conselho de Trânsito não está ativo. Exato. Complicado. Existem coisas que estão acontecendo no município aí que... Tu amassa o pão, mas não tem gás para sal. Aí quando há Eles interesse, fizeram né, algumas Rafael? coisas aí que, né? Aí quando há interesse, né, como lá atrás na cassação do prefeito Paulo Azeredo, aí o Conselho de Trânsito se manifestou. Né? Sim, pois é, mas que engraçado, ele apareceu É. e agora não. Onde estás, conselho? de E a trânsito gente, do e a município? gente teve também coisas, por exemplo, Valdir, nas reuniões, lembra que foram marcadas reuniões do interior? Sim. A de Santos Reis não teve reunião. E a de, que eu tenho sabido, e a de Costa da Serra, se não me engano, Costa da Serra, tinha 4 pessoas, 2 da prefeitura, da prefeitura e 2 da localidade. Quer dizer, ninguém foi, ninguém vai, por quê? Porque falta vontade de informar, de Sim. chamar, de fazer o Na maioria chamamento, das vezes, de fazer a mobilização. Mas como eu disse antes, né, a ordem dos fatores não altera os fatos, né? Não desresponsabiliza, né, o poder público de Não. proporcionar o mínimo, o É. básico, entendeu? Eles usam isso, essas questões eles usam, tá, mas o pessoal não cobra, só vocês, cara, mas não justifica eles, entendeu? Não. Por isso que as comunidades, o eleitor tem que ter a consciência de que é o eleitor que tem que se unir, é o eleitor que tem que fazer melhor as suas escolhas, que Sim. pode vir a mudar todo esse cenário, essa é a questão. Porque eles vão negligenciar, eles vão ter uma desculpa, eles vão ter uma explicação literária sobre todo e qualquer assunto que seja relacionado à demanda que envolva pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim, numa comunidade ou de outra comunidade. Infelizmente, o cenário é esse. A gente não pode fugir desse princípio, pelo menos é a minha opinião humilde, né? Que não altera os fatos, cara. É só o mínimo, é o básico. Iluminação pública, mobilidade urbana, saúde. Olha, o mínimo. O mínimo. Quando eu termino o gás lá em casa, por exemplo, não precisa reunir a minha mulher, meus filhos, meu pai, a minha mãe para vir me dizer que terminou o gás para me colocar outro bujão. Não, eu vou lá e vou ver que terminou o gás, não vai ter comida. Alguma coisa está fora do normal, entendeu? Eu acho que tu tem que caminhar, Cara, né? é assim, é lógico. Olho nu tu consegue ver o que falta. Com certeza. lógico. Na tua casa, se estiver faltando alguma coisa, que nem o João falou, tu não precisa esperar alguém, fazer uma reunião para te dizer, cara, isso aqui faltou. Terminou o gás, né, cara? Pô, cara, tem um buraco É só enorme tu na tá porta apertando. do posto de saúde de um bairro com uma árvore plantada. E eu Ficou vejo- 3 eu dias vejo- correndo. Eu vejo que tu dando uma melhorada, melhorando legal, essas questões que a gente falou, volto na questão de iluminação, esgoto, o arruamento, Acessibilidade, cara, acessibilidade. Tu dando Aquele essa novo, acessibilidade,
as pessoas Vai fluir. vai fluir mais. Vai fluir As melhor, pessoas, em todos os aspectos. pode ter um restaurantezinho legal lá dentro, Sim. lá no bairro que eu vou ir, que as pessoas vão procurar ir, porque vão gostar do lugar, porque vai ter um sonzinho, vai ter alguma coisa, vai melhorar o bairro, né? Melhora muito Essa o bairro. semana nesse agora o sentido. Jô até deu uma entrevista para o jornal Enviado Montenegro Sim. a respeito do empreendedorismo dentro da nossa comunidade. Isso, e é uma Cara, tem diversidade muita enorme. gente que empreende ali dentro, Claro. cara, tem quem corta cabelo, tem quem costura, tem mercadinho, tem eu vou citar um exemplo que trabalha com construção civil, tem o cara que Tem uma trabalha com- serigrafia, tem uma tem serigrafia, mercearia, entendeu? A tem partir do modelo. momento que tu E- der uma e estrutura assim- melhor, vai ser mais Isso, visível. e assim como eu vou em outro bairro, né? Eu falei, assim como eu vou em outro bairro, eu posso ir na Esperança, por que eu não posso ir na Esperança? Assim como eu vou na Rua Barbosa, Tem ali, eu vou- entendeu? que por que Tem não? um mercadinho ali Vai que fica criando, aberto né? até as 11 horas da noite. Todo, né? Moro do lado, no prédio lá, naqueles prédios. Essa Vou lá, né, é- cara? Vou lá. É que nem tu anda na metrópole, vamos supor Porto Alegre. Porto Alegre, tu anda no bairro A, no bairro B, no bairro... Tem Sim, tudo, cara. Sim, tu humaniza Tem o tudo. local. Humaniza. Então a gente pensa que aqui poderia ser assim. Ah, tu tem que ir na Ramiro pra achar tal coisa. Pô, Sem necessidade, Ah, podendo Lá, ter na uma cidade, É. lá na vila, lá tem. lá Exatamente. tem, entendeu? O João mesmo falou pra mim, a serigrafia, eu tenho um banner no meu carro que o rapaz da serigrafia fez o banner. E eu não sabia que era ali na vila. Eu não sabia. Por quê? Porque daqui a pouco assim, ó, tu não enxerga, entendeu? É isso que a gente quer. A gente quer que eles façam ser visto. Sim, Entendeu? claro. Ah, vamos Hoje, pôr uma estrutura melhor para o povo ser visto. Hoje, como eu falei anteriormente, né, a gente tem em torno de 27 conselhos constituídos legalmente em Montenegro, né, mas eles, infelizmente, o gestor público ele não consulta os conselhos. E a maioria deles, né, são deliberativos, né? Muitos deles são deliberativos, alguns são consultivos, né, que deveriam de ser consultados, né, mas infelizmente não são. Sim. Né, O trânsito o condema o condema e o trânsito é o deliberativo. complage. É deliberativo. Exatamente. O nosso Conselho da Pessoa com Deficiência é deliberativo. E Todas as olha só, o demandas deveriam passar complage é o por- conselho do plano diretor da cidade. O complage é o conselho, o plano diretor da cidade não foi chamado para... Não são chamados, o executivo ignora os conselhos, ignora os conselhos, não ouve os conselhos, isso acaba desmobilizando o conselheiro, Exato. né? Porque o conselho acaba não tendo, não E cumprindo o acaba papel gerando dele, né? críticas gratuitas, né? Sim. Né? Aí tu vai lá, aí a comunidade, ela critica o conselho. Tá, mas o conselho, a comunidade, o conselho é a comunidade. Sim. A comunidade está criticando ela mesma. Sim. Não, e gera como nós aqui, nós estamos batendo nesse trem já há tempo, Sim. nessa história há tempo em cima da administração, isso está gerando crítica gratuita para a administração, que não precisava Sim, levar esse, exato. não precisava levar Exato. esse ônus, entendeu? Passaria desapercebido. Não, e daí o que eu vou criticar se eles estão conversando? O que eu vou dizer? Por que eu vou fazer o chamamento das pessoas para falar sobre isso se eles estão fazendo, né? Agora, por Necessitaria. exemplo, vocês falaram antes na questão do recapeamento asfáltico das ruas, né, que já hoje, ruas calçadas com paralelepípedo, hoje está recebendo essa camada asfáltica. O Conselho do Meio Ambiente foi ouvido? Não. Não. Teria- Não tem quase todo 100% de certeza que não. Não foi, e teria que ter sido ouvido o Conselho do Meio Ambiente, porque isso impacta diretamente o meio ambiente. Claro. Quer dizer, são coisas absurdas assim, que a gente vê o poder público fazer, né, passar por cima dos órgãos de controle social, né, porque o Conselho E é um órgão de até controle no que social. eles disseram aqui, na questão que eles falaram, porque estão calçando ruas que já estão calçadas em detrimento de ruas que estão cheias de Sim. barro. Sim, isso aí. Então, assim, ó, quando o poder público fosse fazer o que o município está fazendo hoje, a primeira coisa que ele tinha que fazer é chamar os conselhos. O Conselho de Trânsito, o Conselho Complade, o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que vai ser impactado diretamente com qualquer obra na cidade. Sim. Nenhum foi chamado, ninguém é chamado. Teria que ser mais democrático, É a né? imposição, né? É imposição, Mas, faz Mas eu fácil. vejo muito isso como aquela coisa de, sabe, mas se eu acender a luz dele lá, vai apagar o meu brilho. exatamente. Isso é ruim, né? Porque, eu escrevi uma coisa hoje que eu penso assim, cara, eu não vou apagar o brilho do cara, eu só vou aumentar a claridade dentro da sala. Sim. Não é? Exato. Cara, Eu uso um termo, uma frase, o Jó deve saber, eu já falei essa frase umas 2, 3 vezes pra ele. Cara, eu não posso te fazer de escada, nunca. Tu não pode ser uma escada pra mim, eu não vou te usar de degrau pra mim subir mais alto que tu, nunca.
Entendeu? Eu posso lutar junto contigo. Sim. Vamos se abraçar e vamos tentar lutar junto. E o que o poder público faz hoje? Ele faz o povo de escada. Ele sobe em cima do povo e diz, vou asfaltar o bairro tal, o bairro tal vai ficar bonito, vai ficar bacana, tá tudo certo, entendeu? Mas o senhor tem deficiência de visual. Cara, é mais um que vai caminhar ali. Eu não quero chamar aqui para questões da política em si, que nem a gente discute na cidade de debate, mas eu via muito isso, e talvez vocês também tivessem visto isso. O governo passado, o governo Jair Bolsonaro, ele tinha uma coisa que eu gosto, que a gente gostava, que era o seguinte: tu era ministro, ele não dizia eu fui lá e fiz. Ele chamava para a reunião, o Tarcísio está fazendo tal trabalho aqui, o Guedes está fazendo tal, né? Pode ser contra, podem ser contra o cara, mas ele dizia isso. Uma coisa que não se faz, né? Por exemplo, o secretário lá quer fazer alguma coisa. Opa, não, né, cara? Esse cara tá assim, né? Tá crescendo demais, vamos cortar a asa desse lobo. Eu vou falar uma frase que vai vamos cortar a asa desse lobo. O Jô não salvam quadros ruins. O Jô tá aparecendo demais lá na Esperança. Vamos dar um jeito de abafar lá. Vamos botar um vereador lá para o vereador aparecer mais que ele. É o que a gente sempre frisa, não é o Jô, não é o Rafael, não é o A, não é o B. Não. É a Associação Comunitária do Baixo. Sim, mas se tu vê que as pessoas estão fazendo uma produção legal, vai lá e dá força pro louco. Sim, mas já teve pessoas do poder público, agora, uma semana atrás, que quis usar mais de escada. Sim. É isso aí que eu estou falando. Tu me entende? Então, cara, em vez de te promover, ele quer se promover. Cara, eu vou lá te ajudar, eu vou fazer alguma coisa para ajudar todo mundo. Existem projetos sociais e existe oportunismo social. Exato. E as projeto pessoas social se faz sem nome. Opção, a grande maioria, infelizmente, dos que têm o poder de aquisição maior, eles não fazem projetos sociais, causas sociais. Sim. É um oportunismo social. Entendeu? Uma autopromoção. Hoje a associação nossa, ela está vinculada com uma escola de futebol. Sim, Flecha Negra. Estamos tentando vincular um projeto de hip hop no bairro. Vamos tentar Street Diamonds. Vamos tentar vincular. Mas não é eu que estou tentando fazer, não é o João que está tentando fazer, ou o MC fulano. Sim. Nós estamos tentando botar o bairro no cenário de que diz que a cultura, ela ensina. Claro que sim. Entendeu? O futebol ensina. Tu me entende? E aí o vereador fulano vai dizer, não, eu vou fazer. Não, cara. Não é assim. Tu me entende? Imposição. E a mobilidade urbana hoje está assim. Sim. É imposição. O que eles deveriam fazer, na verdade, era projetos que direcionassem alguns recursos para isso, né? É o papel dele. Poderia desenhar, né? Primeiro tu avalia um todo, né? E depois tu começa a estipular prioridades. Sim. Tá ligado? Prioridades em cima de necessidades, não prioridades em cima de favorecimento, né? Ou volta de favores. Sim, eu vou te ajudar hoje, mas amanhã eu vou no outdoor. O que vai me acrescentar? Não funciona. Valdeir, hoje a gente vê, Valdeir, essa questão que eles estão falando aqui dos caras fazerem escada, é a questão do orçamento das emendas, né, impositivas, né? Faz bem isso, né? O cara tá lá com um projetinho de futebol, peraí, eu vou lá vou direcionar 50 mil para aquele cara, mas daí eu quero foto, tu né? bota meu nome no outdoor, quero foto, quero isso. Isso é uma das piores coisas que eu acho, assim, é um meio, né, meio corrupto legal, né? Institucionalizar a corrupção, né? Porque através das emendas, né? Tanto as emendas aqui, hoje nós temos aqui na Câmara de Vereadores, a emenda impositiva dos vereadores, no Estado e na União. Pior ainda, vai ser o pior de todos. É maior, né? É maior, né? Então, assim, aí não usa o dinheiro público, o deputado, o senador, o vereador, o governador, enfim, né? Eles usam as emendas para fazer campanha. Na realidade, tu está fazendo a tua campanha durante 4 anos, né? Dinheiro nosso. Isso aí é, como é que eu vou dizer, folclórico no país, né? Isso aí não vem de agora. Que nem tu gastar 9 mil numa padaria. É cultural, na verdade. Corporativo, na real, né? Uma única padaria. É complicado. É meio que alguns escancaram mais e outros escancaram menos. A questão é a dose, né? Dosar, né? Imagino que eles trabalham isso muito com isso. Isso só vai mudar, né? Quando a sociedade, é o que eu sempre falo, assim, quando a sociedade se organizar, entender que é a sociedade que tem que ditar essa regra, não o político.
tem que dar. São funcionário do povo, né? O Tem que político trabalhar com o povo. é nosso empregado, ele que tem que nos ouvir, ele tem que ouvir a comunidade, ele tem que ouvir o eleitor, né? Ele tem que ouvir qualquer pessoa, ele é o nosso funcionário. Hoje a sociedade se ajoelha para o político. Exatamente. Que nem nós falamos agora há pouco. Assim, ó, é outra mística, né? E as místicas podem ser quebradas, né? Na verdade, Acho que é que nem o João falou antes. O nosso objetivo, o nosso papel tem sido reverter esse quadro de imposição, de a cada 4 anos entrar os carros bonitos, com pessoas bacanas, de ternos bacanas, com palavras bacanas, entendeu? É quebrar essa mística, é fazer o povo ter essa consciência de que as coisas podem ser diferentes, mas só que demora de ter uma avaliação prática do que está por vir, do que pode acontecer, do que pode ser melhorado e das questões que são passadas por parte do político em relação à comunidade. Sim. A verdade é essa. Não adianta me prometer que vai construir um shopping center. É legal um shopping center, mas as ruas estão cheias de buracos, na real, né? A iluminação está precária, O caso que nem a gente falou das associações. Eu não sei quantas estão legal na cidade, a gente não sabe, a gente não tem noção disso, a gente sabe que a nossa tá. Estamos correndo para legalizar mais algumas coisinhas ainda que está pendente. Se a gente faz de novo, a gente frisa de novo. Se a associação do bairro lá quiser se juntar com nós para cobrar o poder público, nós estamos com as portas abertas. Podem nos Não, contratar. vamos Esperança. buscar Rafael, ideia. É só ir lá procurar nós. Porque Eu eu acho que nós temos que se unir para cobrar. Não é se quiser, Rafael, eu vou um pouco mais além. Eu digo É uma assim, ó, obrigação, na realidade. é o recado que eu deixo aqui para a comunidade. Vamos nos organizar enquanto comunidade, através das associações comunitárias, através dos conselhos municipais, né? Estarmos juntos, né, e forte para cobrar. Nós precisamos cobrar. Nós não podemos ser ignorados como a gente vem sendo ignorado até hoje, né, pelos os governantes. A sociedade é ignorada, a sociedade não é respeitada. A sociedade é vista a cada 4 anos. É, A exato. cada 2, vamos dizer, né? Porque é 2 e 2. E é por Mas isso que eu isso aí. digo, né, É Rafael? desnecessário uma LDO para trocar uma lâmpada. Tá ligado? Essa é a questão também, entendeu? E isso não vai mudar. Falta 3 minutos, né? Eu quero deixar o recado que dia 22, uma quarta-feira, sem ser a próxima dia 15, na outra, a gente vai, um merchanzinho básico, Vai lá, a respeito do projeto cultural que a gente vai estar idealizando na Vila Esperança. Vai ser na sede da associação, todas as quarta-feiras, das 20 às 21. Que dia vai ser o início? Quarta-feira, dia 22. Quarta-feira de 22. Quem sabe a gente pode estar lá, né? Como eu ou alguém. Então, Uma quarta convidados. depois do carnaval. Quarta-feira de cinzas, diga-se de passagem. Quarta-feira de cinza. Isso aí. Promovendo cultura para quem está esquecido há um tempo o poder público estava esquecendo, então a gente está tentando levantar isso lembrar de novo e vamos botar futebol, vamos botar música. E é por aí, Rafael. É isso A aí. cultura no Parabéns. nosso município ela é muito monopolizada, infelizmente. Existe Cara, assim, ó, se a gente for algumas falar de percalços do nosso município, a gente vai passar 15 anos, na Vamos real. ficar É sentado. isso aí. Um no recado nosso- então de vocês aí para esse pessoal, além desse, tem mais algum recado aí que nós podemos deixar para o pessoal? Flecha Negra, se quiserem visitar a nossa vila lá, pode chegar todo mundo que vão ser bem-vindo, uma vida abençoada, todo mundo se conhece. Poder público aí, vamos cuidar da iluminação pública, da mobilidade urbana, né? Isso aí é o mínimo, eu acho, na real, que não é implorar, não é uma esmola, eu acho que é um direito, a gente paga impostos. E é isso aí, né, cara? Vamos lembrar da Vida Esperança. Transporte público de qualidade. Com velho. certeza. E aquilo assim, ó, a minha parte, eu vou frisar de novo. Associações de bairro que quiser se unir com a Associação da Vida Esperança para lutar a favor da comunidade, estamos com a porta aberta, a gente está lá esperando e vamos tocar. É só chegar na Vila Esperança e perguntar pelo Jó ou o Fininho. Fininho, né? Todo mundo Valdeir. perto. Valdeir, um recado aí para o pessoal para nós. O recado é esse, né, Renato? Em primeiro lugar, agradecer o espaço, né, que tu tem buscado aí, ouvir os conselhos, né, mobilizar. Né, eu acho que foi um espaço importante, né? A gente, é como eu falei para ti, a gente tentou até nos mobilizou Sim. a reorganizar o Fórum dos Conselhos de Montenegro. É isso aí, ó. Mobilizar. Vamos trabalhar para isso então. Correr atrás da máquina. Um abraço para vocês, até semana que vem. Beijo no coração e bom final de semana. Isso aí.
Aposte você